Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? Um dia chuvoso, mas vocês tiraram um tempinho para estar na casa do Senhor. Escolheram o melhor lugar do mundo, todos nós que estamos aqui. E aqueles que não puderam vir também, vão ter oportunidade de ver pela gravação mais tarde. Nós temos algum visitante por aqui? Novo, que não é adventista, veio a primeira vez? Todos já são adventistas? Que bom, que maravilha. Então sejam todos bem-vindos na casa do Pai. É um prazer me apresentar para vocês. Meu nome é Edson, vou fazer 3 anos que me converti. Na verdade, são 4 anos e 6 meses. Durante um tempo eu fiquei pela televisão, a TV Novo Tempo, onde eu conheci a igreja através do evangelista Luiz Gonçalves. E junto dele também o pastor Arilton. E aí vem a caminhada, né? Até encontrar a irmã Nayane, né? E é uma vergonha, eu esqueço o nome do esposo dela constantemente. O Jorge já me falou umas 200 vezes, mas não gravo o nome dele. E aí o tempo veio decorrendo e eu me tornei um cristão. A primeira vez que eu abri a Bíblia na minha vida foi na casa do irmão Jorge, e ali está presente. Eu não sabia abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Obrigado, irmã. E a irmã Bárbara que abriu a Bíblia no livro de Gênesis. Então, se eu estou nesse momento aqui, primeiramente é Deus, mas tem uma grande contribuição, uma parcela muito grande da irmã Bárbara, mas do irmão Jorge, que me ajudaram muito, né? Fizemos, acho que 10 ou 9 estudos só, devido à época da pandemia, Covid, essas coisas assim. Então, não foi possível continuar, mas eu tinha vontade, eu tinha sede, tenho fome, tenho vontade da palavra. Falei, um dia o Senhor vai me capacitar para eu trabalhar na obra dele. E no ano passado eu tive esse desejo, mais ou menos agosto, setembro, e eu orei, como eu oro 3 vezes ao dia, constantemente. Aí eu orei, mas eu falei, o Senhor tem 3 formas de me responder: sim, não ou silêncio. Ele ficou em silêncio. Isso foi mais ou menos agosto, setembro. Aí passou. Quando foi agora em janeiro, eu orando mais uma vez, e aí parecia como se deu um vento dentro de casa, dentro do meu quarto, eu sozinho. Falei, o que é isso está acontecendo? Aí eu parei de orar, fui observar, não vi nada. Aí voltei a orar de novo, no outro dia, você não está com vontade de pregar? Aí, num pequeno grupo na casa da irmã Cleide, a gente estava unidos lá, e na hora da oração me veio aquele desejo, que é vontade. Eu falei, eu vou pedir uma oportunidade. Nunca preguei, nunca subi no púlpito, sou impuro, vocês vão entender por que eu tirei o sapato. Então, eu peguei e me deu aquela vontade. No culto de quarta-feira aqui, os pedidos de agradecimento de oração, o irmão Tiago me ofereceu a carona, como sempre eu sou o maior caroneiro, tem aqui dentro da igreja mesmo, né? E aí, naquela hora, eu senti aquele desejo. Pede para ele, porque ele é o primeiro ancião, para você pregar. Aí eu falei, irmão Tiago, como é que eu faço para levar a palavra, ter uma oportunidade? Ele, o senhor forma o texto e me fala que eu agendo o senhor. Ainda perguntei para o irmão Welson depois, se tinha gente uma oportunidade. Não, faz combinar. E Deus abençoou que me deu essa coragem de estar aqui hoje. Confesso que eu estou com as pernas um pouco tremendo, a barriga um pouco fria, mas é o seguinte, o cristão que subir aqui em cima, se ele não sentir um frio na barriga, uma coisinha nas pernas, ele tem que se explicar alguma coisa, porque a vida dele deve estar muito boa, né? Então, quando você estiver na presença do Senhor, você tem que estar preparado para estar aqui. Então, como eu já me apresentei, meu nome é Edson, né? Então, eu vim trazer um texto aqui, a gente vai fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo, porque sem ele nada somos, né? Aqueles que puderem, curvem suas cabeças, suas frontes, vamos orar. Querido Deus, bondoso e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido e pela primeira vez, meu Pai, estar no púlpito de oração da sua casa. Pai, sabe o Senhor dos meus pecados, minhas falhas e meus erros, sabe que eu não sou digno de estar aqui e sabe o Senhor o motivo por que eu tirei os meus sapatos. Pai, tirei meus sapatos porque eu considero a tua casa santa e o teu púlpito santo, e aqui é terra santa. Se aqui é terra santa, meu Pai, eu sou imundo, não posso entrar com meus pés sujos. Perdoa meus pecados, meus erros e minhas falhas, que o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, esteja presente nesta casa, tocando nos corações de todos aqueles que estão sentados nos bancos, e que seus anjos possam, meu Pai, passear por dentro dessa igreja e completar os bancos que estão vazios, dando a tua graça, a tua bênção, que a sua palavra agora seja aberta, meu Pai, e que não fale esse homem pecador que está aqui, mas que fale o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amigos, eu trouxe um texto, deixa eu ver uns minutinhos, e eu não enxergo aquele relógio lá, não. No meu é 8h30, lá também é 8h30?
Vou tentar fazer o mais breve possível. Então é o seguinte, eu trouxe um texto aqui, com o nome, né? Como explicar a importância de estar preparado para a volta de Jesus. Quem está preparado para a volta de Jesus? Quem tá, levanta a mão direita. Ninguém, né? Irmão Jorge, nós estamos preparando. Irmão Jorge fez essa pergunta na escola sabatina há uns 3 ou 4, 5 sábados para trás, hein? Nenhum de nós levantamos a mão. Porque, infelizmente, nós, como cristãos, principalmente adventistas, nós deveríamos estar preparados. Mas o pecado ele é muito maior do que nós. Mas maior do que ele é Deus, aquele que está conosco, é Cristo Jesus, que venceu na cruz com aquele sangue, que para muitos aquele sangue secou. Não, aquele sangue não secou. Aquele sangue corre até hoje. Aquele que quiser ser lavado por aquele sangue, ser purificado e transformado, aqui tem um tanque batismal, onde você vai ser sepultado e automaticamente ressuscitado. Então, meus irmãos, eu escolhi mais ou menos, eu pedi a presença do Espírito, me deu esse texto, porque, olha o que quer dizer a volta de Jesus. Eu trouxe uma colinha que eu não sou muito bom de cabeça não, tá? O que quer dizer? A volta de Jesus é iminente. Todos nós sabemos disso aí, não tem um que não sabe que vai voltar. Até o pior ateu que tiver aí, ele vai voltar mesmo, Jesus vai voltar, mas qual Jesus que vai voltar que eles esperam? Eu espero aquele Cristo que está vivo, não é aquele que está na cruz mais, não é aquele que está na sepultura mais, eu espero aquele que está lá no céu, está dentro do Santíssimo nesse momento, julgando, os mortos julgará os vivos. Está com suas mãos furadas, seus pés furados, um corte, o furo do seu lado, só não tem a coroa de espinho mais, agora ele tem a coroa de majestade. E esse Jesus é o que nós devemos buscar e esperar e confiar nele. Não tem outro Jesus, não tem outro Deus, não tem outro Pai. Ele é o único. Portanto, Trino é somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Nós somos apenas pó, nada mais, nada menos do que pó. E aí, como dizer, é fundamental, né, preparar para o evento. E aqui temos algumas partes importantes. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 25, é uma parábola que todo mundo conhece. E todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém? Olha, irmão, para você ver, uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é quando você quer contar um caso, uma história, um fato, mas você não quer dar nomes, direcionar a ninguém, ou nenhum nome de alguma coisa. Então, a parábola, você conta um fato, uma história. E aqui nós vemos a parábola das 10 virgens. Se você chegar ali perto da lagoa, perto da feira, e falar, olha, 10 virgens, o que eles vão pensar? Não, mas 10 virgens, 10 moças, 10 meninas e tal. A parábola não fala nada disso. Então, o que a parábola fala das 10 virgens? Significa 2 grupos. São 5 nécias e 5 prudentes, ou 5 sábias ou 5 tolas. São 5 mulheres, são 5 pessoas que identificam um grupo de salvos e mais 5 que identificam outro grupo de perdidos. E como que podemos denominar essa parábola dessa forma, preparar para a volta de Jesus? Qual que era a diferença das 10 virgens? Olha, a diferença é simples. Elas estavam na igreja constantemente? Sim. Sábado, quarto, domingo? Vamos falar de nós somos adventistas? Sim. Ela subia aqui no púlpito a pregar, para orar? Sim. Louvava? Também. Lia a Bíblia? Sim. Fazia arrecadação, ajudava a asa, a Adra, etc, etc. Tudo isso. Mas faltava uma coisa, em 5 delas. Faltava o azeite, faltava o óleo, faltava o Espírito Santo. E aí na minha Bíblia tem uma parte aqui, tem um texto, como eu não sou teólogo, né, e eu até não concordo muito com a forma que foi escrita, que está escrita, e está lá, 25, 9, em Mateus mesmo, tá? Quando diz assim, mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide, antes aos que vendem, comprai para vós. Quando diz, ide aos que vendem e comprai, fica assim um pouco estranho. Você vai comprar a palavra de Deus? Você vai vender a palavra de Deus? Na minha Bíblia, essa tradução, dessa forma, JFA, João Ferreira de Almeida.
como ele morreu antes, não conseguiu completar toda a tradução da Bíblia, então não sei explicar mais sobre isso. Eu acharia que deveria, sim, ir de buscar, porque buscar o que é o Espírito Santo é a palavra. O que é a palavra? É a Bíblia, é aqui que está o Espírito Santo, é aqui que está a palavra, é aqui que nós temos que buscar. Porque quando Deus enviou os profetas, nós assassinamos eles. Ver os reis, foram 4 ou 5 que foram bons, os outros foram péssimos, também foram assassinados. Cristo veio pelos meus pecados, ele também foi assassinado. Sangue inocente. E aí a gente vai observando, né, vendo as parábolas, e Jesus vem aqui e fala para eles, né? Depois, olha só aqui no 11, se não sabe não, leu o 11. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Irmãos, como vai ser triste naquele dia, que nós não sabemos a hora, o mês, o ano, nada. Você já imaginou você e sua esposa e seu filho junto? E você e sua esposa ir para o céu e seu filho ficar? Você já imaginou você e sua esposa e seu filho ficar? Nós, como adventistas, está na hora de nós comermos mais este livro, como João comeu lá no Apocalipse, o livrinho. Nós temos que comer mais esse livro, nós temos que investir mais tempo na palavra de Deus. Ela é muito clara, ela é objetiva. Olha o que fala no verso seguinte, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Irmão, se nós não sabemos nem o dia e nem a hora, por que estamos dormindo? Você vê que eu estou adiantando um bocado a parábola, porque o tempo é curto e o texto ficou um pouquinho grande, mas na própria parábola fala que todas elas dormiram, a igreja toda dormiu, todo aquele sono profundo. E quando acaba o noivo, vai todo mundo como louco. Olha, vai ser um dia, para uns, de alegria, de prazer, de satisfação, de felicidade, mas para outros vai ser desespero. Vão correr procurando as cavernas, as montanhas, cai sobre nós, está lá em Apocalipse falando isso, né? Então, meus irmãos, que nós podemos ter muito cuidado com que, quando a gente sobe nesse púlpito, quando a gente entra nessa casa, quando a gente toma a decisão, aqui não é para tomar banho, não. Banho você toma na sua casa. Ou então, quando estiver chovendo, você vai para debaixo da chuva, vai para o Uberabinha, lá você toma banho. Aqui não. Aqui é para você morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Cristo Jesus. E viver para Cristo Jesus não é fácil. Ser crente, eu falo constantemente, já falei na escola sabatina, lá no pequeno grupo, já falei algumas vezes aqui. Ser crente é muito fácil, porque sendo crente, você crê em qualquer coisa. O diabo é crente. Quem conhece mais a Bíblia do que o diabo aqui nessa terra? Ninguém, ele conhece muito mais que qualquer pastor. Porém, nós temos um Salvador. Nós temos um defensor, um juiz, um advogado, justo e fiel. E esse é o ressurreto, Cristo Jesus. Se nesse nós estivermos firme nessa rocha, com certeza, irmãos, não perderemos a salvação. Mas a salvação não é só você vir aqui na igreja orar, ajudar a asa, a adra, fazer uma doação, uma oração para alguém, não. A oração, a salvação é muito mais do que isso, porque a graça, ela é de graça. A graça, ela é de graça. Porém, ela não é barata. Ela foi paga, nós fomos por sangue inocente, sem manchas, sem máculas, sem uma vírgula de qualquer situação diferente. Nós somos salvos por esse sangue. Então, a gente deve prestar muita atenção e seguir, né, sempre buscando o caminho. Agora, continue em Mateus ainda, 25, vou pegar do 34 em frente, que é a separação das ovelhas e dos cabritos. Amém? Todo mundo achou? Olha só o que diz do 34 até o 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste,
Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então, nós, os justos, porque eu quero que seja nós, que eu quero a igreja toda e minha família também, em nome de Jesus. Então, nós, os justos, lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhe-eis o Rei, o grande e maravilhoso Deus Pai: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, ainda que mais do menorzinho, a mim o fizeste. Será que Jesus está falando aqui só das crianças? Não, os pequeninos somos nós. Mas quando é que nós fazemos isso? Aqui o irmão Hércules deu um grande exemplo. Acolheu um cidadão numa situação vulnerável, e ele está numa clínica de recuperação. Segundo a informação que eu perguntei para ele ainda há pouco, a informação última que ele teve, está indo bem, graças a Deus, e que continue assim. Mas se cada um de nós, eu, por exemplo, nunca consegui trazer ninguém até hoje na igreja, nem meus filhos, que marcaram certa de vir hoje, nenhum deles vieram. E hoje, graças a Deus, todos os dois têm seus carros. Jesus sabe qual a razão. Eu não vou jamais julgar ninguém, muito menos meus filhos. Então, meus irmãos, a gente, para ouvir essa palavra que Jesus coloca aqui, né, fazer o bem, às vezes se torna tão difícil. Eu não teria a coragem que o irmão Hércules teve de pegar o cidadão, mesmo eu conhecendo na rua, ele levou para dentro da casa dele. Ele e a esposa dele, ele levou para dentro da casa dele. Deu banho, deu comida, deu roupa. Mas isso mostra aonde vai a fé e quando a pessoa está realmente buscando Cristo Jesus. Entendeu? Isso é um grande exemplo. E nós temos muitas outras coisas que podemos fazer: falar de Jesus, entregar um livro, fazer uma oração, falar com alguém no ônibus, no carro, no Uber, onde quer que seja. Mas muitas vezes nós deixamos passar, ficamos com vergonha. Será que eu falo? Eu não sei se eu sou adventista. Muitas vezes nós somos adventistas aqui dentro da igreja. Quando saímos dali para fora, adeus, já era. Entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção, saber que ser cristão é seguir a Cristo, é morrer para o mundo, é deixar o pecado e falar: olha, não existe mais pecado para mim. É isso? Não quero, para mim não serve. Sigo para cá. Se nós for olhar o desejo da carne, irmãos, só Jesus para nos livrar. Não tem outra explicação. E aí, irmãos, o que acontece com aqueles que os cabritos, né, ou as tolas? O que acontece com elas? Essas pessoas que decidiram. Então está aqui. Aos que lhe respondem. É isso, eu não vou repetir o texto, a outra parte, porque todo mundo já conhece ela, né? Então, vou pegar o 45 e o 46, no mesmo capítulo, 25, Mateus. E aos que lhes responderam: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer um desses mais pequeninos, deixasse também de fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha que maravilha, irmãos. Agora, a escolha é sua, o livre-arbítrio você tem. Você escolhe o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Aí, quando você escolher, você já sabe o que vai acontecer, né? Aí tem aqui, a volta de Jesus é certa. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus voltará para buscar os seus, que somos nós. Nós, aqueles que cremos nele, né? Aí vem embaixo. Jesus também advertiu. A preparação é necessária, pois Jesus também advertiu que devemos estar preparados para a sua volta. Está lá em Mateus 24, 42, não vai ler porque é bem grande. Tá? Isso significa viver uma vida de obediência a Deus, arrependimento e santificação. Olha só, viver uma vida de obediência a Deus, que é o temor, né? de arrependimento e santificação. O que é arrepender? Arrepender é diferente de remorso, irmão. O remorso, você faz uma coisa que é errada aqui, Senhor, pelo amor, me perdoa, não vou fazer isso mais e tal. Beleza, você não vai fazer. Daí 15 minutos você faz a mesma coisa.
Aí você teve remorso, você não tem perdão, não. Agora, o perdão é quando você faz como fez Pedro. Você compara Pedro e Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele teve remorso, jogou as moedas lá e adiantou o quê? Ele se apodreceu tanto que nem os animais quis comer a carne dele. Com aquelas moedas, foram lá, compraram um pedaço de terra e fizeram um cemitério chamado Campo de Sangue. Né? E Pedro? Pedro negou, Pedro era autêntico, Pedro era explosivo, Pedro era decisivo. E Jesus puxava a orelha dele, ele seguia, mas Pedro não desanimava. Quando Pedro entendeu que aquele Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, foi naquela hora que Jesus ia começar a ser açoitado. E o galo cantou. Antes do galo cantar as 3 vezes, Pedro se converteu. E só vai falar de Pedro lá em Atos depois, quando desce o Espírito, primeiro Jesus ressuscita e vai visitar eles. Então, Pedro é um grande exemplo para nós. Arrependimento é arrepender, não é ter remorso. Ter remorso, você está perdendo tempo. A santificação é fundamental. A Bíblia diz que devemos nos santificar assim como Deus é santo. Está lá em 1 Pedro, acabei de falar nele, vamos ler lá, 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso, amém? Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 15, 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Olha que palavra forte. Como que você pode se considerar santo? Para se considerar santo, você tem que ser igual a Jesus. Ah, irmão, é assim nessa terra não vão conseguir ser igual a Jesus, não. De fato, não vão mesmo, não. Só que Jesus não está nos pedindo perfeição, não. Ele está nos pedindo obediência. Seja obediente, tema Ele. Temer não é ter medo, não. É temer obediência. Você tem obediência, você obedece a Cristo, você obedece a Deus, segue os mandamentos, então vamos embora. Agora, se você não faz isso, aí você se complica. Se complica e muito. A fé e a obediência andam juntas. A fé em Jesus não é apenas uma aceitação intelectual, mas é uma entrega total a Ele. E a obediência aos mandamentos de Deus é uma demonstração da nossa forma de amor por Ele. Está lá em João 14, 15. Acho que esse aí todo mundo conhece de cor, né? Aí, lá que eu gosto de abrir a Bíblia, que a Bíblia está aqui para ser aberta. Irmãos, vocês não imaginam o quanto eu estou nervoso, hein? Mas o Senhor está no controle. Olha o que fala em João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa, meu. Isso é uma esperança. E como que você alcança essa esperança? Como que você alcança essa promessa? O segredo está aqui na palavra. Seja obediente, seja temente a Deus. Esse segredo é aqui que está o segredo. Acho que vai dar para acabar no tempo, irmão. A volta de Jesus é um chamado à vigilância. O que é vigilância? Não é vigilante não, tadinho. É vigilância, é vigiar. Às vezes a pessoa é vigilante, não, vai ficar lá com o revólver na cintura, não, tira isso aí, elimina isso aí. Olha, Jesus nos advertiu que devemos estar vigilantes e preparados para a sua volta. Está em Mateus 24, 42, a gente já leu lá, não vamos ler porque o texto é bem grande. Isso significa viver uma vida de oração, estudo da Bíblia e serviço ao próximo. Oração, estudo da Bíblia e serviço ao próximo. No dia que eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui na sala de oração, eu falei com as pessoas que estavam. Eu não gosto da palavra desafio, não, acho ela muito, muito forte. Eu falei, vamos fazer um propósito?
eu escrevi no meu um caderno de oração, que eu tenho vários nomes de família aqui da igreja, de pessoas de outros lugares também, meus familiares, e eu coloquei 3 coisas que eu preciso abandonar. 2 eu já consegui, mas uma não estou conseguindo. E eu sei que essa, se eu não conseguir, ela me tira do céu. E eu tenho orado a Deus constantemente, tenho feito jejuns, e está difícil. Mas o Senhor, Ele diz, não desanima. Ele não vai me condenar só porque eu não consegui fazer uma coisa, eu tenho certeza, porque Ele está vendo a minha vontade de buscar Ele. E Ele sabe da minha fraqueza, que a minha carne é fraca, e eu sou fraco. Então, eu faço esse apelo de novo. Faça um propósito com você, não falar para ninguém. Põe seu joelho no chão e fala, Senhor, eu preciso de abandonar isso, abandonar aquilo, abandonar... Eu não sei o que é, não preciso saber. Faz esse propósito. Faz com fé. Pede a presença do Espírito Santo, você vai conseguir. Se eu conseguir eliminar 2, eu vou conseguir eliminar a terceira também, em nome de Jesus, e eu creio. Então, irmãos, aqui, já partindo para um resumo do que eu fiz, do texto que eu trouxe, eu fiz um resumo mais ou menos assim. Nós, como adventistas do 7º dia, acreditamos estarmos preparados para a volta de Jesus. Significa que temos que viver uma vida de obediência a Deus, santificação, fé e vigilância, guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus. Aí nós vamos lá em Apocalipse 12, 17. Amém? Apocalipse 12, 17, fala o quê? E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Olha que maravilha. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o Apocalipse 14, 12, fala a mesma coisa, porém só muda as palavras. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Os mandamentos dos santos, você guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fico até sem palavras, porque eu nem sei se eu consigo fazer isso. Somente o Senhor, só o Deus e o Espírito Santo sabe o quanto está sendo difícil a caminhada cristã. Não está sendo fácil. Agora, nesses poucos minutos que me faltam, eu vou explicar o motivo por que eu tirei o sapato do pé para subir aqui. Nós vamos lá em Êxodo 3. Amém? Olha, irmãos, por que eu tirei o sapato dos pés? Não tem ninguém, nem meus filhos, conheceu a minha vida. Eles vieram embora para Uberlândia, quando eles tinham 12 anos, mais ou menos. E nós fomos reencontrá-los quando eles estavam já quase casando. O mais novo estava quase casando já. E eu cheguei enfermo, doente, com a barriga maior do que qualquer outro. Esse aqui não é barriga. E seco. Não tem ninguém comendo nada aí, né? Cheguei vomitando sangue, defectando sangue e fazendo pipi e sangue. Princípio de cirrose. E fora as porcarias que eu usava, constantemente. E isso, para mim, só pode ter sido um milagre de Deus. Porque eu tive num bico de uma 380 2 vezes, numa ponto 40 uma vez. Eu caí de uma ribanceira abaixo, bêbado, com a garrafa de 51, que é a cachaça, com a minha pochete do lado. Eu desci rolando mais ou menos, aproximadamente uns 50 a 60 metros, de madrugada. Embaixo era um lajedo de pedra. Eu não tive um arranhão, não sei rasgar as roupas. E a garrafa de cachaça não quebrou. E minha pochete ficou em cima, pendurada no galho. Eu tive que subir de gatinho para o morro afora, esperar clarear o dia para voltar lá. Quando eu cheguei, a garrafa de cachaça não tinha quebrado. Falei, isso aqui é do diabo mesmo, está queimado em nome de Jesus. E aí, eu venho olhando essas partes. Deus me fez passar. Naquele momento eu achei que era humilhação, mas não, é provação. Me fez passar por caminhos.
Eu não passei sozinho nesse caminho. Eu não sabia, não conhecia ele. E ele me carregava na palma da mão. Tem até uma música do mundo que fala sobre isso aí, que os mais antigos conheciam o sertanejo, devem saber qual música é. E depois de tudo isso aí, eu passei por várias denominações. Em todas eu entrei gelado e saí congelado. A ponto de chegar na igreja adventista, conhecendo pela TV Novo Tempo, na casa do irmão, já falei que eu princípio, irmão João e irmã Bárbara, abri a Bíblia no livro de Gênesis que eu não sabia. E hoje, para eu estar aqui em cima, eu sou um trapo de imundícia. Eu sou um lixo humano. Eu não merecia nem estar vivo. Eu costumo falar que eu merecia 3 Cs: caixão, cadeira de roda ou cemitério. Mas, maior do que o inimigo é aquele Todo-Poderoso. Por esse motivo, ele me trouxe e me colocou aqui. E hoje ele me deu essa oportunidade de trazer essa palavra, sendo eu semi-analfabeto, que só tenho 5ª série, não sei nem escrever direito, e ele me capacitou a estar aqui. A mensagem que eu tenho para trazer para nós é essa que eu acabei, e eu vou explicar o motivo desse texto aqui, de Êxodo 3. Vamos ler do 1, dá tempo. Do 1 até o 6. Ora, Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei essa maravilha, e por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Perguntou Deus: não te chegues para cá, tire os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Por que eu estou aqui descalço? Aqui é lugar santo, é terra santa. E eu sou um imundo, eu sou um trapo de imundícia. Eu não merecia estar aqui. E se eu subir aqui, eu não poderia subir com os meus pés sujos. Então, esta é a mensagem que o Senhor Deus me permitiu pela minha primeira vez. Eu só tenho que agradecer a Ele, a Deus, tudo, minha vida, pelos meus filhos, minha família, pelos irmãos da igreja, que muito me ajudaram, eu não sei quem foram e quantos foram, muito me ajudaram muito, mas muito mesmo, sem explicação. As pessoas que me receberam nas suas casas, as pessoas que eu já almocei na casa deles com eles, as pessoas que fizeram o que foi feito por mim. Eu só tenho gratidão, é a palavra que eu tenho. E eu agradeço mais uma vez a irmã Nayane, que não está presente, porque ela que me apresentou essa igreja, e o irmão Jorge, mas a minha babá, por ter me ajudado no estudo. Agradeço o irmão Luiz Calione pela primeira carona. Até falei um dia de testemunha que no primeiro dia eu bati a porta do carro dele, carro novo, eu fiquei com a cara toda vermelha, mas fiz de conta que não tinha acontecido nada, e ele não falou nada também, mas um dia eu pedi perdão para ele aqui. Aí depois o irmão João Bosco, 2 dias depois, me levou, que ele ia levar alguém para aquele lado de lá que eu morava, na Rua Aguapé, Chácara Tubalina. E aí, eu não sei se eu entrei na vida do Jorge ou o Jorge, mas a irmã Bárbara entraram na minha vida. Eu sei que eu virei quase filho dele. Se ele fosse mais velho, eu ia falar que eu era filho dele, mas acho que eu vou deixar mais de meu filho. É brincadeira, meu irmão Jorge? Você é uma peça fina, rara. Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. E essa é a mensagem, que o coração de cada um de vocês possa ser tocado pelo Espírito Santo e que a gente possa fazer uma oração de agradecimento. Você falou que vai ter louvor, não, né? Vai cantar? Então vamos louvar, né, a Deus e no final aqui. Esse hino ele tem, em algumas partes deles, da letra, tem algumas mensagens que acontecem na vida atual do cristão hoje em dia, né? Então que vocês possam prestar bastante atenção aí. Quem souber pode cantar também, tá bom?
Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém. Que Deus seja louvado. Amém, irmãos. Hino bonito, né? Irmãos, só para encerrar, vou ler só mais um salmo aqui. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao monte do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, glorificado e santificado seja o teu santo nome. Senhor, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Essa é a oportunidade que eu tenho pela primeira vez de mostrar para mim que eu sou capaz de continuar buscando o Senhor. Também, Senhor, no teu santo nome, no nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para todos os que estão presentes, meu Pai. Para todos aqueles que estiveram aqui, que o Espírito Santo continue nos abençoando, nos trazendo à sua casa, nas quartas, sábado e domingo, e também nas obras missionárias que temos que fazer, porque a tua seara é grande, Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Abençoa, Senhor, a semana que nós vamos seguir pela frente, que nós não conhecemos, nem mesmo os próximos minutos que estão pela frente. Que o Senhor abençoe as pessoas que vão conduzir os veículos, seja carro, moto ou bicicleta, Uber. Abençoa as pessoas que vão nos ultrapassarem, passar por nós.
Abençoa, Senhor, os nossos familiares que não estiveram presentes, aqueles que ficaram de vir e não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, que essas palavras podem alcançar cada um deles. Abençoa o irmão Euclides, o qual nós andamos estudos, Senhor, mas está muito difícil, somente o Espírito Santo pode fazer uma obra na vida dele e tantas outras pessoas, Senhor. Pai, peço em nome de Jesus uma bênção especial para toda a minha família em Cristo. Peço uma bênção especial para nossos vizinhos que estão desse lado aqui, meu Pai, que estão no mundo perdido, no mundo de drogas, prostituição, que eles possam, meu Pai, ser tocados pelo Teu Santo Espírito e sair dessa vida que não leva eles a lugar nenhum, só leva mesmo a perdição, ao inferno, meu Pai. E é lugar que o Senhor não quer que nenhum de nós estejamos, porque o Senhor é mais provável tirar um de lá do que permitir que alguém vá. Pai, agora nós vamos embora para nossas casas, agradecendo o Senhor por ter nos recebido. Eu maravilhosamente agradeço especialmente pela primeira vez ter subido no púlpito da Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, para trazer a Tua mensagem. Eu sei que minhas palavras não são perfeitas e nem não são tão efetivas, mas o Espírito Santo, meu Pai, vai levá-los ao Senhor, tenho certeza, e o Senhor vai aceitar como louvor, como adoração. Abençoa o nosso retorno, abençoa também o irmão Tiago que me deu essa oportunidade, e abençoa todos os irmãos da nossa igreja, e abençoa também aqueles que ainda não conheceram, e tragam mais visitantes, tragam mais pessoas, porque a Tua seara é grande, Pai, e os trabalhadores são poucos. No nome de Jesus, nos leve em paz, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção, e permita que possamos estar aqui no sábado novamente, para louvar e adorar o Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus.